convidada de hoje, né, que vai falar sobre a apresentação oral em eventos científicos, que é a Gisele Mendes Silva Leão, que é mestranda da UFMG. Então, uma boa palestra a todos, né? E Gisele, eu vi o trabalho dela, já vi o trabalho dela, excelente, uma excelente pessoa e um trabalho excelente, né, Gisele? Que nós já tivemos a oportunidade de conversar anteriormente, né? E obrigada. Temos propostas futuras, não é mesmo? Justamente. Hein, Rosa? Olha, fizemos até propostas a respeito do modo atual que a gente está vivendo, essa pandemia, uma apresentação dessa forma, uma apresentação diferenciada. Que bacana, Luiz. Muito bom vocês duas interagindo aí com essa temática, né? Tão importante para todos nós, que estamos aqui para poder aprender com vocês. Então, fiquem bem à vontade, tá? O espaço também é de vocês, Gisele e Luiz, e desejo também a todos que estão aqui muito boas-vindas. Então, boas-vindas a todos e Gisele pode iniciar a apresentação. Obrigada, Luísa, obrigada, Rosângela. Boa tarde. Eu vou projetar aqui a apresentação, que acabei tirando. Conseguem visualizar? Sim, tá. Então, tá. Vou iniciar. Como a Luísa já apresentou, meu nome é Gisele, eu sou a mestranda em Alimentos e Saúde pela UFMG. Minha orientadora é a professora e doutora Lucinéia de Pinho. E eu vou apresentar para vocês esse seminário sobre a apresentação oral em eventos científicos. Então, a comunicação oral ela é uma modalidade de divulgação científica. E ela é realizada através da exposição verbal. Pode ser utilizada os recursos audiovisuais para essa apresentação e amplificadores de voz, como o banner, né, como slides. Então, esses recursos, eles podem ser utilizados, só que vão depender do tipo de evento, se eles estarão disponíveis para o evento, né, e o tipo de público. Quando se fala em encontros científicos, é falar de ciência também. É falar de ciência também. E a comunicação, ele é um atributo muito importante nas apresentações desses trabalhos científicos. E essa apresentação oral, ela faz parte da vida acadêmica. Então, essas apresentações, elas se iniciam dentro da sala de aula, com a apresentação de trabalhos para um grupo, né, de colegas, e depois ela se estende para eventos das instituições ou eventos fora das instituições, com a participação dessa exposição oral dos seus trabalhos em seminários, em palestras, participação na mesa redonda e também em congressos. Em congresso, nós temos várias modalidades de apresentação de trabalhos científicos que faz parte dessa exposição oral. A palestra, ela também pode ser apresentada no congresso, a forma de banner pode ser apresentada, os trabalhos selecionados, eles também são apresentados de forma oral para uma banca. A mesa redonda também é uma forma de participação da exposição oral, um debate de um tema relevante dentro de um congresso. Então, tem várias modalidades da apresentação oral nos congressos. Na apresentação oral, existe dois inimigos que fazem parte das apresentações, que é chamado o despreparo e é chamado de timidez. Porém, esses dois inimigos da apresentação, eles podem ser combatidos.
de forma que você elabore e prepare a sua apresentação com antecedência. Um trabalho bem apresentado, ele tem que ser programado umas 3 semanas, no mínimo 3 semanas antecedentes à sua apresentação. Dessa forma, dá para você preparar, organizar as suas ideias, preparar a sua apresentação, uma sequência lógica do seu trabalho e treinar a sua apresentação. Já a timidez, deve-se treinar também a sua fala, treinar com outra pessoa para escutar você falando, treinar em frente ao espelho e não deixar de realizar também essas apresentações devido à timidez. Para a apresentação ela transcorrer de forma desejada, deve-se conhecer as normas do evento. Todos os eventos, eles apresentam as suas normas. Dessa forma, fica mais fácil conhecer qual o tempo que você tem de apresentação, para você programar a sua apresentação de forma clara, de forma objetiva, conhecer o tipo de público para qual você irá apresentar e adequar a sua linguagem ao tipo de público é muito importante. O sucesso dessas apresentações requer um trabalho que ele seja claro, que ele seja objetivo, e que ele também seja apresentado dentro do tempo que tem disponível na sua apresentação. Quando se fala de trabalho de exposição oral, logo se atribui a esse trabalho a fala, essa comunicação. Porém, quando nós nos comunicamos, nós não utilizamos apenas a fala, nós também utilizamos a comunicação não verbal, a comunicação não verbal, a aparência, né? A aparência, ela transmite seriedade ao seu trabalho, ou não, né? Então, a sua aparência fala muito por você. Quanto à aparência, durante a apresentação dos trabalhos, preferir vestir, com roupas mais discretas. Durante a apresentação, no dia da sua apresentação, não é momento de lançar moda, então evitar as mulheres, principalmente, de usar brincos chamativos, colar chamativos, roupas muito decotadas ou muito apertadas, preferir roupas confortáveis e os sapatos confortáveis também. Para os meninos, o cuidado para quem usa barba, ter a barba parada, da mesma forma os cabelos, e utilizar uma vestimenta que seja adequada ao seu trabalho, para transmitir essa credibilidade ao seu estudo. Quanto aos gestos, a comunicação com gestos deve-se tomar cuidado com a movimentação descontrolada das mãos, evitar essa movimentação muito abaixo da linha da cintura, ou as mãos muito elevadas na altura da cabeça, devem ser evitadas. Quanto à postura, a melhor forma de se apresentar um trabalho é em pé. Pode-se usar também as tribunas, quando tem essas tribunas disponíveis, e sentado, não se deve realizar uma apresentação sentada, a não ser que a situação permita, como apresentação em mesa de trabalhos, em mesa redonda, a apresentação, os convidados, eles ficam sentados. Nesse momento que nós estamos virtualmente, também apresentamos o trabalho sentado. Sentado só quando permitir o seu evento, ou quando você for apresentar um trabalho para a banca, e a banca permitir essa postura. Caso contrário,
a postura em pé é a melhor para se realizar a apresentação de um trabalho. Outra informação importante da comunicação é a comunicação facial. Então, a comunicação facial, ela transmite muito da nossa informação. Ela pode transmitir o seu nervosismo, ela pode, ao contrário disso, ela também pode transmitir aquela energia, aquela vontade que você está ali de apresentar. Então, tem que ter cuidado na apresentação de observar, né, essas posturas, essa postura facial, a postura de apresentação, esse controlar os gestos e essas movimentações da mão, e ter o cuidado tanto da aparência e o cuidado da fala também. Evitar aquelas falas muito monótonas, utilizar a fala a seu favor, dar ênfase naquilo que você quer chamar atenção no seu trabalho. Dessa forma, você consegue prender mais a atenção do seu público e chamar a atenção para o seu trabalho. O trabalho que você está apresentando deve ser, o foco principal deve ser o seu trabalho e não você. Outra observação importante durante a apresentação, caso tenha banca, evitar e não esquecer de dar as costas para a banca, isso não deve ocorrer, ou dar as costas para o público. Então, isso também deve ser levado em consideração durante a apresentação dos eventos científicos, da apresentação de trabalhos. E agir da forma mais natural possível. A finalidade de um evento científico é relatar de forma sucinta e de forma objetiva um estudo que você realizou. Então, para isso, inicialmente, ao apresentar um trabalho, deve-se cumprimentar e saudar a banca, saudar os convidados, não esquecer as formas de tratamento, senhor, senhora, doutor, doutora, né? Não esquecer dessas formas de tratamento. E posteriormente, né, e para isso, para esse trabalho ser apresentado, deve-se apresentar o título do seu trabalho, os autores com as suas credenciais, e apresentar a sequência de forma lógica do seu trabalho, a introdução, o objetivo do seu trabalho, o material e os métodos, resultados e discussão, a conclusão e a referência. Dependendo do tempo que você tiver disponível para a sua apresentação, se for uma apresentação com tempo curto, talvez fique inviável de você detalhar todas as etapas. Então, essa apresentação deve ter, né, ser mais conciso, a introdução, principalmente, ela deve ser mais sucinta, o material e método, muitas vezes, não precisa detalhar todas as etapas, deve-se focar, principalmente, nos dados mais relevantes do seu trabalho. Se a sua apresentação, ela for uma apresentação curta. Para os resultados e discussão, os gráficos, eles substituem muito bem a linguagem visual, ela substitui muito bem os textos. Além de ser mais didático, facilita a compreensão de quem está participando, de quem está ouvindo e participando da sua apresentação. Outra informação importante na apresentação dos trabalhos científicos é verificar com antecedência qual recurso multimídia que vai estar disponível para a realização da sua apresentação. Se o seu trabalho será apresentado em forma de banner, se o seu trabalho será de slide, se tem esses recursos disponíveis, som disponível para a sua apresentação. Outra informação importante para quem vai utilizar projetor é verificar
e utilizar PowerPoint também, é verificar com antecedência se a versão do PowerPoint do seu trabalho é compatível com a versão do computador disponível na sala de apresentação, isso quando você não for utilizar o seu notebook. Não comprometer a sua apresentação e correr o risco de desconfigurar o seu trabalho. Outro ponto também que deve ser levado em consideração é utilizar o laser, né, na sua apresentação. O laser pode ser utilizado para ele dar enfoque, né, alguma informação importante do seu trabalho que você queira que os participantes, eles acompanhem essa sua apresentação, que você mostre ali algum resultado importante. Ele não deve ser utilizado a todo momento, em todas as linhas, em toda a apresentação, né, toda a parte do texto. Ter cuidado também ao utilizar o laser, de não ficar rodando o laser o tempo inteiro na tela, porque isso se torna cansativo às pessoas que estão assistindo o seu trabalho. E se você ficar nervoso durante a apresentação do trabalho, que é muito comum, esse nervosismo, evite ficar, quando é presencial, evite ficar olhando nos olhos das pessoas, evite ficar olhando um ponto fixo o tempo todo, principalmente quando você fica olhando diretamente com a pessoa, pode deixar ela desconfortável, e também evite ficar pensando quem é que está ali na plateia, que está participando do seu trabalho. Dessa forma, você consegue ficar mais natural, ficar mais relaxado e ter uma boa apresentação. Já para as projeções, prefira sempre utilizar o fundo claro. E as letras... Agora tá passando sozinho. Desculpa, aqui tá passando aqui. Prefiro utilizar o fundo claro nas apresentações, com as letras, que elas sejam visíveis, né, em tamanho 24 até o tamanho 28, pode ser utilizado para o corpo do texto, de 32 a 36 para o título dos seus trabalhos. Quanto à cor da letra, tem que ter o contraste com esse fundo claro, preferencialmente utilizar a cor preta ou azul escuro. Caso você opte em utilizar o fundo de cor escura, tem que ter o cuidado com o contraste da cor da letra, porque isso pode deixar o seu trabalho sendo difícil das pessoas visualizarem o que está escrito no seu trabalho, se você utilizar o contraste, né, muito claro. Pode também deixar o seu trabalho, né, comprometer a apresentação do seu trabalho quando você utiliza cores muito escuras no fundo do trabalho. Então, se você preferir utilizar essas cores escuras como fundo no trabalho, prefira a cor da letra branca ou amarela, ou outra cor, né, que traga um contraste, que traga um visual interessante para essas letras, de forma que quem estiver assistindo, ele consiga compreender bem a leitura do seu trabalho. Quanto à substituição, como eu falei anteriormente, os textos da apresentação, elas são bem substituídas quando utilizam-se gráficos, imagens, diagramas e esquemas. Elas representam muito bem um trabalho quando eles são bem utilizados. Como eu falei no resultados, os gráficos, eles substituem bem os textos, são mais didáticos.
além de facilitar a compreensão do público. Ao planejar a apresentação, deve-se ter cuidado com as informações que você coloca na apresentação. Se essas informações não têm relevância para o público que for assistir, muitos colocam muita informação na apresentação, o que torna o trabalho muito cansativo. Se o seu conteúdo, né, se o seu trabalho, ele dispersa atenção para o público, caso contrário, caso você coloque muito texto no seu trabalho, geralmente isso acontece quando você não planeja bem a sua apresentação, acaba colocando muita informação para poder lembrar do que você tem que falar. E dessa forma, acaba deixando o público muito cansado a escutar demais essas informações, muita leitura, e dispersa o interesse do ouvinte. Já nos trabalhos, quando ele tem uma duração curta, deve-se evitar essas projeções, né, essas animações, os cliparts, os GIFs animados, porque eles acabam prendendo a atenção do ouvinte para essas apresentações e não presta atenção no que você, na apresentação do seu trabalho. Então, deve ser evitado. Agora, quando você tem um tempo maior para realizar as apresentações, essas animações nos slides, elas já podem ser utilizadas para chamar a atenção do seu público. Só que ela deve ser utilizada no meio do seu trabalho, não utilizar em todos os slides para não se tornar cansativo, e ter cuidado também em qual a escolha que você vai realizar para utilizar nas suas apresentações. Outro item importante na apresentação dos trabalhos é não deixar para chegar próximo ao horário. Chega com antecedência, testa se a sua apresentação está abrindo, né? Se for apresentação de banner, se o seu banner vai estar lá disponível, né? Se tem lá tudo está disponível para a sua apresentação transcorrer de forma adequada. Quanto ao laser, eu já até comentei que ele pode ser utilizado e que, porém, deve ter cuidado para não ficar com ele ligado o tempo inteiro, né? Para não ficar usando o laser de forma circular na apresentação dos seus slides. Jamais ler papéis, ler slides. Quando você utiliza essa leitura, ler muitos slides, ler muitos papéis, transmite a informação de que você não tem domínio do conteúdo que você está apresentando. Então, deve-se evitar. Os papéis, então, as anotações nos papéis, muitas vezes, você pode ficar perdido ali até encontrar o que você ia falar. Então, não se deve ler papéis, não se deve ficar lendo slides o tempo todo. O slide, o objetivo do slide é te centrar no que você precisa falar, as informações mais importantes que tem no seu trabalho, é para lembrar dessas informações. Quanto aos slides, quando ele não deve ser slides cheios, os slides devem ser em tópicos, deve ter em torno de 6, 7 linhas em cada slide e em torno de 7 palavras por linha.
Dessa forma, você consegue ter, né, uma apresentação bem tranquila, sem slide muito cheio e cansativo, de forma que ele sirva para você se embasar e lembrar do que você tem que falar de mais importante no seu trabalho. Outro item importante na apresentação dos trabalhos científicos é o cuidado de não passar na frente do projetor. Ficar andando demais, isso pode acabar ocorrendo, né, e tampar o seu trabalho, enquanto as pessoas possivelmente estejam querendo fazer a leitura e você está na frente do projetor, né? Então, deve ser evitado e passar na frente do projetor. Outro dado importante é não apoiar sobre os móveis. Muitos já, né, pode ocorrer de apoiar sobre aquela tribuna, usar a cadeira como apoio, ou alguma mesa que estiver próximo como apoio. Então, isso deve ser evitado. Também deve ser evitado ficar alternando o apoio em um pé só, ou ficar balançando o corpo todo. O ideal é você equilibrar o seu peso nas suas duas pernas, e não ficar alternando um pé com o outro. Esses movimentos acabam tirando a atenção da plateia, do seu público, para você e não para o trabalho. Outra coisa que deve ser evitada na apresentação dos trabalhos é a posição da mão. Evitar a mão no bolso, mão para trás, mãos cruzadas, não deve ser utilizado durante a apresentação desses trabalhos. Quando não se acha a posição ali para ficar, né, com as mãos, com os braços, segura o laser, né? O laser, ele te dá uma segurança maior durante a apresentação, e evita de que você fica colocando mãos, né, ou movimentando muito as mãos, ou colocando a mão dentro dos bolsos, ou atrás, ou então cruzadas. Na apresentação, gente, deve ser evitado algumas frases como: todo mundo já sabe. Se todo mundo já sabe, então para que você trouxe essa informação, se é uma informação, então, que não vai causar interesse no público? Então, deve ser evitado essa frase. Outra frase que é bem conhecida e que também deve ser evitado durante a apresentação, é bem conhecido na literatura. Pode ser bem conhecido para você, uma parcela do público que estiver ali, mas pode não ser conhecida para outras pessoas. Então, não se deve utilizar essa frase durante uma apresentação. Outra frase que deve ser evitada isso não é importante, vamos passar adiante. Se não é importante, não deveria estar na sua apresentação. Na sua apresentação deve estar aquilo que é relevante para o seu trabalho. Então, se você colocou no seu trabalho, é que, de certa forma, ela tem uma relevância. Caso contrário, você não deve colocar na sua apresentação. Outra frase que é muito comum escutar falar e que não deve ser utilizada: era só isso que eu tinha para dizer. Quando você fala essa frase, parece que você está fechando o ciclo, né? Eu terminei a minha apresentação e não estou aberta a arguições nenhuma, nem tirar dúvida de ninguém. Era só isso que eu tinha para dizer. Então, você fecha o ciclo e não deve ser falada essa frase durante a apresentação dos trabalhos. Quanto aos vícios de linguagem, ele é bem comum, né, durante a nossa apresentação, e a gente tem que tentar minimizar esses vícios da linguagem da nossa apresentação, porque eles acabam poluindo o discurso. Além desses vícios de linguagem, como, então, né, outros que não devem ser falados durante
apresentação são as gírias e termos, né, de modismo. Esses não devem ser utilizados durante a apresentação, porque é inconveniente e polui o nosso discurso quando ele é utilizado muitas vezes durante a apresentação. Durante a apresentação de trabalhos, não pode esquecer, quando tem a presença de banca, na apresentação de TCC, na apresentação de um trabalho que foi selecionado e que vai apresentar para a banca, não pode esquecer que, além da banca, também tem um público ouvinte. Então, tem que dar atenção para a banca e também dar atenção para o público. Procurar falar mais pausadamente para dar tempo das pessoas compreenderem o seu trabalho. Finalizar a apresentação com os agradecimentos e também estar preparado para as arguições após a apresentação do seu trabalho. Caso persista ali alguma curiosidade, alguma dúvida, algum interesse, pode ser perguntas também relacionadas a algum interesse mesmo sobre o seu trabalho, devido à importância que ele foi, ou as arguições também de trabalhos científicos, pode ser também realizadas por você estar sendo avaliado. Quanto aos trabalhos em pôster, tem que lembrar que o pôster, ele é um apoio visual. Então, tem que ser levado em consideração que as informações nele não devem ser lidas literalmente, né, no contexto todo. Ele é um apoio visual para você estar ali lembrando do seu trabalho, tentar focar ali naquela parte mais relevante do seu trabalho, mais importante do seu trabalho, ficar atento às normas do evento, o tempo que você tem disponível para realizar essa exposição, lembrar das vestimentas adequadas, da postura, dos gestos que já foram ditos anteriormente, e também já ir apresentar o seu trabalho preparado para as possíveis perguntas que possam vir a partir da apresentação desse. Em 2020, agora, nós estamos passando por um processo adaptativo de apresentação. Nesse ano, as apresentações estão ocorrendo de forma virtual, e nem por isso, por elas ser virtualmente, porque a gente está na nossa casa, e a gente não precisa seguir algumas normas, né, algumas regras de apresentação. O item mais importante durante a apresentação virtual é que você é o palestrante e você está apresentando um trabalho científico e você deve abrir a câmera. A câmera deve estar aberta. Não pode apresentar um trabalho com a câmera fechada. Outro item importante na apresentação virtual é quanto à sua postura e à sua vestimenta. Não é porque você está em casa que você não vai ter esses cuidados durante a apresentação. Então, tem que estar com a vestimenta adequada, de acordo com a sua apresentação de trabalho, manter aquela postura de frente à câmera, observar a conexão da internet. Nós sabemos que a conexão ela pode oscilar. Em alguns momentos, ela pode vir, né, a cair a sua conexão, mas quando você tem um trabalho a apresentar, você percebe que essa conexão, ela está caindo muito, dá tempo ali de se organizar e procurar um outro local para apresentar, ou talvez dentro da própria casa, talvez tenha algum ponto da sua casa que o sinal esteja melhor, então tem que se organizar para que a sua apresentação não fique comprometida. Outra informação, gente, muito importante, é a preparação do seu ambiente para a sua apresentação.
Quando você for apresentar um trabalho, primeira coisa, que tiver mais pessoas, né, familiares em casa, avise para as pessoas que você vai realizar uma apresentação. Primeira coisa, escolha um local, um ambiente na sua casa que seja mais tranquilo, não tenha tanto ruídos, e além de ruídos, e por quê? Muitas pessoas estão ali com as famílias, aí tem ruído da televisão, família conversando, apresenta, não organiza um local da apresentação, e pode passar pessoas atrás de você durante a apresentação, tem cachorro latindo, né? Algumas coisas a gente não consegue controlar, como o cachorro do vizinho latindo, né? Mas outras nós conseguimos se organizar para ter uma apresentação mais tranquila. E uma dessas é organizar o seu ambiente, escolher o melhor ambiente que você consiga fazer essa apresentação de forma mais tranquila. Quando as apresentações elas acontecem em forma de banner, esse ano nós temos o FEPEG. O FEPEG esse ano ele vai ocorrer de forma, né, virtual, vai ter a gravação de um vídeo. Então, esse vídeo, esse banner, quando for apresentado um trabalho com o uso do banner, deve ser enviado com antecedência, para verificar se eles vão abrir, né, se o sistema é o mesmo, se eles não foram desconfigurados. Então, deve ser encaminhado com antecedência, para você ter uma resposta sobre a sua apresentação. Outro item importante é que quando você for apresentar o seu trabalho, acesse o link da sua apresentação com antecedência, certifique-se que seu trabalho ele está abrindo, certifique-se da conexão da sua internet, né, para transcorrer tudo de forma tranquila. E outro item importante, gente, é desligar o telefone, porque ele pode vir tocar durante a sua apresentação, vai dispersar você, vai desconcentrar da sua apresentação, né, comprometendo o seu trabalho. Como eu já adiantei, esse ano o FEPEG, ele é em modalidade virtual, diferente do tradicional, né? E o FEPEG esse ano, os trabalhos serão submetidos através de um vídeo. Ainda não saiu a respeito desse vídeo, como será. Provavelmente deve ser um vídeo curto, mais objetivo e convincente, né? Aguardamos aí ansiosos para como será esse formato desse vídeo. E outro informativo que eu trouxe para falar sobre a informação, a comunicação oral, são os congressos. Então, nos congressos, dentro do congresso, tem vários tipos de apresentação de forma oral, com as palestras, com a participação na mesa redonda, apresentação de trabalhos escolhidos lá, apresentação para uma banca, e apresentação dos trabalhos em forma de banner. Então, temos várias modalidades de apresentação oral, e cabe conhecer quais são as normas para cada uma dessas apresentações. Todos os congressos, todos os eventos, ele tem suas normas, dessa forma fica mais fácil compreender qual o tempo que tem disponível para a apresentação, e dessa forma, programar uma apresentação mais objetiva, uma apresentação clara, né, e que seja eficiente. Para uma boa apresentação, deve-se organizar os trabalhos com antecedência, repensar sobre o conteúdo, a ordem desse seu trabalho de apresentação, a ordem dos slides que serão apresentados, organizar uma sequência lógica, usar esquemas organizados sempre que for possível. Os slides
deve ter pouco texto, boas figuras, dessa forma a sua apresentação ela vai ser bem efetiva. Caso contrário, quando você deixa para programar a sua apresentação muito próximo, acaba você colocando muita informação, algumas desnecessárias, esquemas muito confusos que pode te confundir e ao público também, o ouvinte também. Dessa forma, vai causar desinteresse do ouvinte e causar frustração para quem está apresentando. Essas são as referências que eu utilizei para poder realizar essa apresentação. Estou aberta às dúvidas. Obrigada pela atenção de vocês que estão presentes até esse momento. Eu agradeço também a professora Rosângela e a professora Luísa por ter feito essa abertura do trabalho. Estou aberta às perguntas. Gisele, parabéns pela apresentação, né? Você expôs muito bem todos os pontos importantes para uma apresentação. Né? Obrigada, Luísa. Vamos ver se tem alguma pergunta, né, a ser feita. Que foi muito clara, dando parabéns. Eu vou aproveitar, então, enquanto o pessoal está perguntando, aí, pensando em perguntas, eu vou só reforçar o que Gisele falou em duas coisas que eu vejo muito. É um slide cheio, então lembrar o que Gisele comentou aí, em torno de 7 palavras por linha e 7 linhas no slide. É claro que quando você vai colocar um diagrama, às vezes ele é um pouco maior, ou então uma tabela, porque tem um pouco mais de dados, né? Tudo bem, mas não vai botar uma tabela minúscula que o público não vai enxergar, né? Então, tem que ver isso também, a respeito de tamanho dessa tabela. Então, dividi-la em 2 ou em 3, se for importante, ou então pega os pontos mais importantes da tabela e coloca. Então, lembrar, em torno de 7 linhas e 7 palavras por linha. Outra coisa que eu vejo muito também são aqueles efeitos de um slide quando vai passar para um slide para o outro. Então, às vezes a gente escuta até barulho, porque fez aquele efeito maravilhoso de cascata de um slide para o outro. Isso chama atenção e às vezes desvia a atenção do conteúdo. Aquilo que o palestrante está falando. Colocar animações num slide, e a pessoa está comentando um trabalho e várias animações que às vezes não tem necessidade nenhuma. Se for algo necessário, normalmente eu falo para colocar no slide separado um vídeo, algo que você vai explicar posteriormente. Deixa eu ver aqui que eu anotei, o que você comentou também sobre o laser. Desligar o laser, né? Tem gente que fica com o laser apontando a frase inteira. O que é importante se apontou a frase toda? Então, aponta aquilo que é importante na frase. E, normalmente, aquilo que é importante na frase, você dá ênfase a ela. E isso é natural na nossa fala. Mas vou dar um exemplo aqui. A frase é: você viu aquele homem entrar aqui. Então, quero dar ênfase em você. Você viu aquele homem entrar aqui? Eu estou querendo saber se você viu. A mesma frase, se eu falo, você viu aquele homem entrar aqui? Eu não estou querendo saber se você viu. Eu quero saber se é aquele homem. Você viu aquele homem entrar aqui? Eu não quero saber se você viu, não quero saber se é aquele homem. Eu quero saber se ele entrou aqui, no lugar, né? Então, é natural, isso é natural nosso fazer, dar ênfase. Porém, no slide, você também vai apontar aquilo que você quer dar ênfase na sua fala. Luiz, tem alguma pergunta?
Muito bom, Luiz e Gisele. Queria parabenizar a Gisele pela explanação também. Parece que nós temos uma pergunta. As perguntas elas podem ser colocadas no chat ou vocês também poderão abrir os microfones nesse momento. Parece que a professora Patrícia tem uma questão para fazer, uma pergunta. Pode ficar à vontade ou não? Não? Então, novamente, assim, parabéns. Só elogiar, uma apresentação maravilhosa, segura. Um show a apresentação dela. Obrigada, Patrícia. Faço das palavras de Patrícia as minhas, Gisele, uma apresentação muito segura, né, muito clara, trazendo aí para a gente a importância de uma boa apresentação, como que deve ser a postura, e de forma bem atual você traz aí, complementando, né, o momento, como deve ser uma apresentação nesse formato, que é uma novidade para todos nós, mas que não deixa de ter as normas, as regras para uma boa apresentação científica. Então, parabéns também por essa atualização, né? Foi bastante exemplificadora, foi muito importante para todos nós. Só reforçando que uma boa apresentação, ela realmente transmite, né, a segurança, domínio do trabalho. Muitas vezes você domina o assunto, mas às vezes a forma de transmitir, de mediar, né, esse assunto, se você não tivesse todas essas técnicas, estratégias que foram colocadas por Gisele e por Luísa, muitas vezes pode dar impressão para quem está assistindo de uma certa insegurança no domínio do conteúdo. Então, foi muito bom, né, todas as informações que elas trouxeram aí para a gente, para todos nós, é motivo de muita aprendizagem. Então, novamente, parabéns. Muito obrigada, professora Luísa, por abrilhantar o nosso SIC aqui com a sua presença. Espero que volte mais vezes. E, novamente, eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, dizer que no dia 8 de outubro nós teremos uma nova temática, né, que é como elaborar um pôster para apresentações em eventos científicos. Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma questão, algum questionamento. Eu só quero dizer que... Oi, desculpe. Pode o ficar mérito vontade, é todo de Gisele, é todo dela. Só que eu reforcei aqui. Excelente. Realmente. Nada disso. É todo dela. Muito bom, Gisele. Não. Muito bom mesmo, Gisele. Lembrar a todos vocês que essa palestra fica disponível no nosso canal, né, que é o canal do YouTube. Então, para aqueles que não puderam estar presentes, vocês, por favor, divulguem, vai estar lá presente essa palestra. E para a emissão dos certificados, a gente sempre pede a todos que deixem aí no chat nome completo e endereço, o nome completo e o e-mail que vocês receberão nos respectivos e-mails. Então, boa noite a todos, muito obrigada. Passo a palavra para a Gisele e para a Luísa para se despedir. E até a próxima, se Deus quiser. Eu agradeço mais uma vez, Luísa, Rosângela, a todos aqui presentes até esse horário. Obrigada também por todos aqui. Boa noite, então, a todos. Muito obrigada à comissão para participar. Mas reforçando que o mérito foi de Gisele, ela que fez tudo, inclusive ela pensou no futuro, ela pensou aí em 2020. Foi a partir disso que eu falei, Gisele, que ótima ideia para a gente escrever a respeito. O que vem de novo, porque a gente não sabe como vai ser essa apresentação em 2020, né, no FEPEG. Como será esse vídeo? Então, nós temos aí muito material para a gente poder escrever posteriormente. Agradeço a todos que estiveram até o momento.